Loki, o príncipe amaldiçoado, finalmente foi liberto. Agora, quais consequências podem cair sobre Elbaf? Vendo a imponência desse personagem, eu não esperaria menos do que um Ragnarok. Somado ao jogo que os Cavaleiros Sagrados querem fazer, podemos dizer que Elbaf está sim, com seus dias contados. Você quer saber de tudo o que aconteceu nesse capítulo insano? Vem comigo que eu te conto agora, nesse vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Shogun Anime e review do capítulo 1141 de One Piece. Vamos falar sobre a possível chegada do Enel, que eu já te digo uma coisa. O Enel ajudou o Chapéu de Palha a conseguirem o Sunny. E vamos falar sobre os poderes do Loki e outras coisas que eu vou te contando durante o review, que eu te garanto que você só vai ver aqui. Então eu só te peço o seu like agora no início e a inscrição quando você chegar no final do vídeo. Então, let's bora para o vídeo! E vamos dando continuidade nas histórias de capa sobre a peregrinação da Yamato. Uchi observa os capangas do Uhu espancando o Page One enquanto ela chora de raiva, vendo o Uhu com a espada no pescoço do Page One com os seus capangas pedindo para matarem ele. E uma coisa que eu fico pensando é qual pode ser o motivo do Uhu estar torturando esses irmãos. Eu acho que o motivo é que eles não aceitaram ele como um novo líder dos Piratas das Feras. Eu acho que na próxima história de capa, a Yamato já deve intervir, e uma coisa bem interessante é que podemos ter explicações sobre os Onis através desses dois, já que se pararmos para pensar, Yamato foi presa desde a sua infância, então existe a possibilidade dela mesma não saber da sua história e ser chamada de Princesa Oni, e no final dessa história de capa teremos a explicação da sua raça, já que o título leva o nome dela, sobre a peregrinação da criança Oni. Mas indo direto para o capítulo 1141 de One Piece, e ele começa com o Road e a Nami trazendo os guardas gigantes de volta à vila em Uncivar. A Nami está reclamando, e com razão, que não havia nenhum grande tesouro no castelo, e o Road está tentando acalmar ela com medo de que os guardas possam ouvir os gritos de indignação da Nami. E eu também estaria da mesma maneira que ela. Enquanto isso, na árvore do tesouro Adão, temos a Ripley e o Frank que continuam o passeio pela árvore. O Frank diz que há mais coisas na árvore Adão que valem a pena ser visto do que ele sequer pode imaginar. A Ripley explica que o gigante tem vivido no topo dos galhos da enorme árvore e é por isso que há uma rica história associada a cada um deles. De repente, Frank vê um enorme galho da árvore Adão que foi cortado e dá para ver a parte do galho que ainda está conectada à árvore Adão. E ele é realmente muito grande. Para ter uma noção, a Ripley fica minúscula do lado dele. E o Frank fala, uau, o que é isso? Surpreso com o tamanho colossal do galho. A Ripley fala que uma vez, uma vila chamada Raugen ficava naquele galho. E um dia, um raio atingiu a vila e começou um incêndio. O problema com esses galhos antigos é que se eles pegarem fogo, eles não vão apagar. E para evitar que o fogo se espalhasse para os outros galhos, tivemos que cortar o galho inteiro junto com a vila em chamas. E o Frank fala, deve ter sido difícil por mais lendária que Adam seja. Eu acho que isso é algo inevitável quando uma árvore envelhece. E a Ripley diz, podemos dizer que raio e fogo são as únicas fraquezas de Elbaf. Galera, olha o tamanho desse galho, era gigantesco apesar de ser um pouco velho, como a Ripley fala. Não foi um simples raio que caiu ali, foi um raio gigantesco e a única pessoa que nós conhecemos dentro da obra que tem os poderes que geram relâmpagos é o Enel com a sua Goro Goro no Mi. Pode ser que tenhamos outra introdução de um novo personagem com poderes similares, mas a minha aposta é que seja ele mesmo, porque olha que viagem isso pode ser. Até onde eu sei, as histórias de capas não seguem uma ordem cronológica com a história, porque no capítulo 474, a história de capa do Enel estava terminando, ele junto com o seu exército de autômatas na Lua, e estávamos no arco de Trilebark, sabendo que o Sunny foi entregue no 436, mas a sua madeira foi conseguida antes, no mercado negro. Eu estou começando a imaginar que esse galho que foi cortado, a madeira dele foi a que estava no mercado negro que o Frank comprou.
Como ele mesmo disse no capítulo 431, usando o dinheiro dos chapéus de palha que ele roubou, agora imagina se caso foi mesmo o Enel que jogou um raio nessa árvore e parte dela foi usada para fazer o Sunny. Seria uma doideira. Porque quando a história de capa do Enel acabou, ele já estava estabelecido lá na Lua com um exército de autômatas. Eu creio que ele se cansou de ficar na Lua e desceu de volta para a Terra. E na sua descida, ele aterrissou no ponto mais alto que ele viu, que foi essa árvore gigantesca, e gerou esse problema em Elbaf. A minha maior dúvida é se ele saiu para explorar o mundo ou se está em Elbaf mesmo. Eu acharia bem legal se ele se unisse a Cross Guild, mas acharia bem mais conveniente ele estar morando no topo dessa árvore. E se de fato começar uma enorme batalha no futuro em Elbaf, no jogo que os Cavaleiros Sagrados querem fazer, o Enel seria mais um agente causador do caos para começar o Ragnarok em Elbaf. Eu fico imaginando quem pode ter sido capaz de fazer esse corte nessa árvore. Será que foi o Gaban? Deixa aí embaixo o seu comentário. Mas, dando continuidade ao capítulo, na Vila Ocidental, Nami está de volta à festa e está conversando com o Usopp, que está muito chapado, e pergunta se ela viu o Luri e o Roro por aí. A Nami, esperta, diz que não sabe mais. Eles devem estar explorando por aí. Joru chega na mesa em que a Nami e o Usopp estão. E o Usopp fala: "Ei, Jaru, olha só a nossa navegadora genial aqui." E o Jaru diz: "Que belezinha, hein?" O Usopp pergunta: "Ô velho safado, qual é o seu tipo de mulher?" E o Jaru responde a ele que são mulheres mais velhas. O Usopp pula e dá um tapa na espada que está encravada na cabeça dele. Ele grita de dor e o Usopp fala: "Como se existisse alguém assim. Você é o mais velho do mundo inteiro." E o Jaru berra de dor e os gigantes ficam preocupados com o ancião. E eu já vi a galera do Reddit fazendo especulações de que essa mulher mais velha que o Joru está se referindo seria Imu-sama. Se tratando de One Piece, eu não duvido de nada. E uma coisa que eu fiquei pensando é que depois que o Usopp bateu na espada da cabeça dele, a memória dele, será que vai melhorar? Imagina só, ele começar a falar coisas contrárias como o Loki é um salvador, o rei Harald estava traindo Elbaf e se aliando com o governo mundial, mas a Nami se senta ao lado do Jinbe, olhando para as palhaçadas do bêbado Usopp. A Nami sorri, dizendo que o Usopp e o Luffy sonhavam em vir para Elbaf há muito tempo. Enquanto isso, o Sanji percebe que a Gerd está ausente da festa, então ele começa a procurá-la, porque enquanto isso, em outro lugar, o Road está levando os guardas gigantes para a Gerd tratar. Gerd pergunta a ele o que aconteceu, mas o Road tenta esconder a verdade dela, porque se essa história vazar, ele vai ser um cúmplice, e soltar o Loki é um crime em Elbaf, porque o Road sempre quis que o Loki fosse solto, porque é melhor ele fora de Elbaf destruindo tudo do que dentro da Terra dos Gigantes. Mas no final, a Gerd bate no Road, mas como ele sente prazer em apanhar dela, ele não vê isso como algo ruim. E mudamos da cena, e indo direto para o submundo, Luffy e o Zoro encontram o Loki num estado de quase morte. O Luffy tenta destravar a corrente, mas ela é feita de Kairosek. Então ele fica fraco quando toca nela. O Zoro e o Luffy discutem. O Zoro diz que ainda não é seguro soltar o Loki, já que ele ouviu boatos ruins sobre ele. Então o Zoro precisa falar com o Loki primeiro para poder determinar que tipo de pessoa ele é. Só que o Loki está desmaiado. O Zoro anda até o Loki e chuta o seu ferimento para poder acordar ele. E o Loki grita de dor. O Zoro vê o sangue jorrando da ferida e diz: "Ok, esse ferimento não é falso." O Luffy diz: "Cara, ele está quase morto." E o Zoro fala: "Se ele morrer aqui, então é aqui que o seu destino foi selado." E o Luffy diz: "Cara, você é malvado demais." O Zoro então concorda em soltar as correntes, mas ele manterá uma algema no tornozelo do Loki, para ele poder recobrar a consciência, para poder conversar com eles. E o Luffy diz que irá buscar o Chopper, mas como a biblioteca da coruja é muito longe, eles deveriam chamar um médico na vila.
Mas o Zoro diz que se isso alertar os gigantes sobre eles estarem libertando o Loki, eles certamente serão banidos. O Luffy diz que não se importa, ele chamará um médico na vila mesmo assim. O Luffy também diz que eles precisam pegar um pouco de carne, porque ninguém pode se recuperar se não comer carne. O Zoro fala: olha para esses animais derrotados perto do Loki. Tem bastante carne por aí. O Luffy zangado diz: nunca mais diga isso, eles são meus amigos, eu vou caçar outras coisas na montanha. O Zoro retruca e fala: eles são carne do mesmo jeito. O Luffy, bravo, diz: não se deve comer os seus próprios amigos. O Zoro se conforma e diz então: ok, foi mal. Vendo o Luffy falar assim, nem parece o mesmo do início da saga que via o Chopper como estoque de comida de emergência. Mas quando o Luffy está prestes a ir para a vila procurar um médico, ele ouve algo vindo do céu. O Luffy e o Zoro veem que Hajirudin e a sua tripulação com o Sanji caindo de um civar. O Hajirudin ficou sabendo de tudo através do Road e correu para poder parar o Luffy e o Zoro. Mas como eles estavam com tanta pressa, a tripulação do Hajirudin não pegou o elevador normal e desceu em um civar. O civar acaba caindo, já que não existe nuvem de ilha, em um nível mais baixo. Em uma página dupla incrível, o Luffy usa o Gomu Gomu no Fusen para poder ajudar todos eles. O corpo do Luffy incha muito para poder parar o civar. E o Hajirudin chora de alegria por estar vendo o Luffy, mas o civar salta com grande força e todos eles, exceto a Gerd e o Sanji, voam para longe novamente. O Hajirudin e boa parte da tripulação estão todos arrebentados. Eles agradecem o Luffy pela ajuda, já que uma queda daquela altura significaria a morte instantânea. Então, e o Hajirudin pede: por favor, Chapéu de Palha, reconsidere a sua decisão de libertar o Loki. Você não deve confiar no Loki, ele é um cara astuto e cruel. Ele também é manipulador, um canalha sem salvação. Nós o conhecemos desde quando ele era apenas um pirralho, e se ele te disse algo positivo, isso é sem dúvida apenas parte do plano dele. Ele é um homem sinistro que mataria casualmente até alguém que acabou de chamar de amigo. Ele é um inimigo do mundo. E o Zoro fala: eu acho que isso é um pouco tarde. Hajirudin pergunta por quê. E na página dupla final do capítulo, o Loki se levanta, embora ainda tenha a algema no tornozelo esquerdo. O Loki está na frente do Luffy e parece muito bravo. O seu rosto está sombreado. O tamanho do Loki é colossal. O Luffy parece uma formiga do lado dele. Os novos piratas guerreiros gigantes estão em choque. E o Luffy, surpreso por causa dos ferimentos, diz: o quê? Ele deveria estar desmaiado. E o Hajirudin olha para ele desafiadoramente, enquanto o Loki pega a sua arma com um sorriso malévolo no rosto, e o Hajirudin fala: pare Loki, fique longe do Ragni, que significa trovão de ferro. E terminamos o capítulo. E que capítulo sensacional essa apresentação do Loki, tão imponente como foi a apresentação do Kaido. E uma coisa bem louca é que quando o lobo amigo do Loki foi enforcado na frente dele, ele disse: eu aceito o destino do meu amigo. Já agora o Zoro fala: se ele morrer aqui, então o seu destino foi selado. Isso já deixa um pouco claro que os dois têm ideias parecidas. Eu achei o estilo também do Loki pouco parecido com o Katakuri, só que melhorado. Agora vamos saber o quão forte ele é, porque se dermos uma boa olhada, ele é um gigante até para os gigantes. Mas vamos para as perguntas deixadas nesse capítulo. Porque o Loki ficou acorrentado junto com o seu martelo? Por esse motivo, eu estou começando a acreditar que o Loki tem uma Akuma no Mi no seu martelo e ele também tem outra. Porque, como vimos, o Shanrock ostentou a sua Akuma no Mi em sua espada despertada. E eu acho que o Oda vai chegar nessa mesma pegada com o Loki. E eu presumo que ele tem uma Akuma no Mi do tipo Zoan. Eu poderia chutar algum animal que solta raio por causa do martelo do Thor, mas eu quero ir para o outro lado e apostar que vai ser um animal com propriedades do fogo, já que ele é uma das fraquezas da árvore de Elbaf. Eu apostaria que o Loki teria alguma paramécia especial ligada à eletricidade, para ele mesmo ser a grande fraqueza da Terra do Gigante. Sei que está um pouco saturado
as Akumas no Mi do tipo Zoan, mas eu não imagino algo diferente no martelo dele. Eu vi algumas pessoas pensando que esse martelo poderia ser uma das armas de grau supremo, mas acho que isso só se aplicam a armas com lâminas. Mas uma coisa é certa, o Ragnarok, que é o apocalipse da cultura nórdica, vai acontecer. É impossível você olhar para um personagem como Loki e duvidar que ele vai destruir tudo e todos que estiverem no seu caminho. E uma coisa que eu notei é que o Oda deixou em off a parte da biblioteca aonde estão o Chopper e a Robin com as crianças, e eu acho que ele não mostrou nesse capítulo, já para no próximo mostrar que o local já deve estar dominado e cheio de cavaleiros sagrados. Possivelmente o Loki vai fazer uma graça no início do capítulo e vai ficar alguns minutos em pé. Depois vai ser socorrido e quando finalmente ele voltar a si, o local da biblioteca já vai estar tomado. Galera, obrigado a cada um de vocês que chegaram até aqui. Vou deixar 2 vídeos na tela final e eu espero que vocês gostem dele. Até a próxima, deixe seu comentário aqui embaixo, a sua teoria pessoal. Tamo junto, valeu, bom carnaval e fui!